Mentalidade de campeão. Não sou obrigado a ter sucesso, mas devo viver conforme minha consciência. Abraham Lincoln. Vencer não era bem o que eu imaginava. Percebi que é mais complexo que nossas definições tradicionais de sucesso. Muitas pessoas caem de joelhos em lágrimas depois de uma grande conquista, em parte por alegria e gratidão, mas muito do que você vê é alívio e até medo. Não digo isso por cinismo, mas já ouvi isso de várias pessoas e também vivi essa experiência. É um momento crucial na jornada de uma pessoa em que você precisa se perguntar o que vencer significa para você. Caso contrário, você fica preso numa roda de hamster, correndo atrás de um resultado possivelmente inexistente. O que te faz continuar se esforçando? Eu sou um ser vivo. Vou morrer e não vou nascer de novo. Essa é a minha motivação. Agora você vai ter que passar pelo inferno. Pior que qualquer pesadelo já sonhado. Mas no final, eu sei que você será o único de pé. Você nunca vai se sentir pronta para fazer coisas que te assustam. Você nunca vai se sentir pronta para esse salto. Seu cérebro serve para te proteger. E mudar exige risco. E assim, você está se protegendo ao dizer talvez amanhã. Se você quer mudar sua vida, precisa tomar a decisão de mudar sua vida. Quem é você de verdade? As pessoas se identificam com a visão errada. E é por isso que elas sofrem. É por isso que ficam ansiosas. É por isso que elas ficam deprimidas. Consigo me concentrar nas competições porque não temo perder. Também temo perder, pois quero resultados. Então seu humor oscila porque essas ideias opostas estão cada uma tomando metade da sua atenção? Incorreto. Eu me beneficio 100% de ambas. E você pensa assim para evitar ficar nervoso? Não, penso assim para aproveitar o nervosismo. A vida é um campo de batalha, não um parquinho. A vida não está aqui para te entreter. Ela não é um quarto acolchoado feito para o seu conforto, segurança e diversão. É um campo de batalha, e isso é guerra. Você ganha cicatrizes, aprende lições e então alcança a vitória. A maioria busca distração, conforto e diversão, achando que o mundo lhes deve segurança. Mas a verdade é que cada escolha que você faz é um movimento no campo de batalha da vida. Cada momento de preguiça é uma retirada. Cada ação disciplinada é um ataque. Se não avança, está sendo empurrado para trás. Então lute, sangre e aguente. A vida não te deve paz. Ela exige que você conquiste isso pela guerra. Pare de tratar seus dias como um parquinho. Lute pelos seus sonhos no campo de batalha da vida. Ignore e supere eles. Veja, enquanto você está aí me observando e falando de mim, eu estou trabalhando. Estou me esforçando e elevando tudo ao próximo nível. Você continua fofocando e eu continuo trabalhando. Você continua falando mal de mim e eu continuo trabalhando. Você continua focando em tudo e em todos os outros e eu continuo trabalhando. E quando você finalmente olhar ao seu redor e ver onde você está e onde eu estou, vai perceber que não sobrou mais nada para você falar besteira. E você vai perder e eu vou ganhar. Eles vão te criticar, vão rir de você, vão zoar você, vão fazer comentários sarcásticos. Essas pessoas não vão fazer nada. E quando você vem desse círculo de pessoas que não vão fazer nada e começa a fazer alguma coisa, esse é o resultado. I think a lot of people just, they see you run and they say, oh, it looks so easy, it looks effortless. But before it gets to that point, it's hard, it's like hard work. It's day in, day out sacrifice, day in, day out. Just dying. This time when you run and you just want to stop, you just want to give up, like, to hell with this, I just want to go home. The day when you get up and you know what, you have a training today, you know it's going to be intense and you're like, oh God, I don't want to go today, but you got to go. And it's so hard and a lot of people don't know. O principal é que não é preciso lidar com sua ansiedade. Este mundo está cheio de possibilidades de fracasso, mas a questão é que é isso que dá charme à vida. O medo não é desagradável e a segurança nem sempre é agradável. A ansiedade é um sentimento que a gente sente quando se desafia.
Então, se for preciso sacrificar algo pela vitória, então abra mão do seu corpo, porque ele é apenas um conjunto de células. A glória é para sempre. Estou feliz porque estou cumprindo meu propósito de vida. Veja, tudo foi criado com um propósito. As árvores têm um propósito, a lua tem um propósito, os ratos têm um propósito, os insetos, tudo o que Deus criou tem um propósito. Outra de minhas palestras se chama O Propósito da Vida. O homem sábio conhece o propósito de sua vida. Veja, 10 homens com propósito são mais poderosos que 1000 trabalhando o dia todo sem saber seu objetivo. Irmão, você está em guerra com uma pessoa. Você mesmo. E quando você finalmente para de dar desculpas para si mesmo, você se torna imparável. Não é porque você é um novo homem. É porque você está se tornando o homem que Deus te criou para ser. Levante-se, jovem guerreiro. Você precisa se levantar. Sua jornada ainda não acabou. Não o encontro e ele ficou com todas minhas armas. Estou sem nada. Ao iniciar sua jornada, você estava determinada. Nada podia te parar. E agora que você está tão perto e está disposta a desistir tão facilmente? Era mais fácil no começo. Os começos geralmente são mais fáceis, mas pense em tudo o que você conquistou ao longo da sua jornada. O que você aprendeu com suas batalhas contra um urso, uma cobra, um macaco. Qual o sentido de se esforçar para subir a montanha se outro chega fácil ao topo? Sempre vai haver alguém que faz as coisas do jeito fácil, mas isso não deve te impedir de fazer as coisas do jeito certo. Essa é a sua jornada, jovem guerreira. Só você decide quando ela termina. Então, quem é você quando ninguém está olhando? Uau, essa é uma pergunta que eu gostaria que alguém tivesse me feito nos meus 20, 30 e poucos anos e depois me sentasse e dissesse: pense realmente sobre isso. Quem é você quando ninguém está olhando? Se você sonha com outro nível de renda e quer começar ou expandir sua própria empresa, você está fazendo o trabalho quando ninguém está olhando? Ou você só fala isso para as pessoas? Você sonha com isso? Mas quando tem tempo livre, você maratona Netflix, navega na internet ou se compara aos outros. Isso exige trabalho e dedicação, e quase nunca há aplausos ou alguém vendo. Quem determina quando acabou para você? Quando dizemos que isso não pode ser realizado, que isso não pode ser feito, estamos nos prejudicando. Meu cérebro, ele não consegue lidar com o fracasso. Ele não processa o fracasso. Porque se eu sentar ali e tiver que encarar a mim mesmo e admitir que sou um fracasso, acho que isso é pior. Isso é quase pior que a morte. É preciso coragem para florescer. Então, quero que você saiba que, nesta fase de crescimento desconfortável, você é muito mais corajoso do que imagina. Sua nova vida vai custar a sua antiga. Vai custar sua zona de conforto e seu senso de direção. Vai custar seus relacionamentos e amigos. Vai custar ser querido e compreendido, não importa. Tudo o que você vai perder é o que foi construído para uma pessoa que você não é mais. Tudo na sua vida é um reflexo de uma escolha que você fez. Se você quer um resultado diferente, faça uma escolha diferente. Todo mundo tem o desejo de fazer algo, mas eles não sabem realmente como completar o processo de se dedicar e ter a disciplina para fazer isso. Se você tem o desejo, precisa combinar esse desejo com sua dedicação e precisa combinar com sua disciplina. Você não faz ideia do quão ilimitado é quando não se importa com o que as outras pessoas pensam ou dizem sobre você. É o medo que impulsiona isso. É sim. E a maioria dos seus amigos com quem você anda também tem medo, porque você escolheu alguém parecido com você para andar junto. Se você sente que perdeu o rumo, eu diria parabéns. Se você está perdido, isso só significa uma coisa: você está prestes a ser encontrado. Às vezes é preciso se perder para achar um caminho melhor.
Às vezes, é preciso perder algo para conquistar algo melhor. Às vezes, portas precisam se fechar, mesmo que você queira mantê-las abertas para que outras melhores possam surgir. Às vezes, o motivo do seu sofrimento é porque você simplesmente não quer largar aquilo que está te machucando. Então, uma das regras é: se as pessoas estão impedindo o seu desenvolvimento, você sacrifica o seu relacionamento com elas. Certo? É uma regra muito, muito dura. Pare de tentar impressionar quem não se importa e foque em impressionar sua versão 2.0. Tipo, com o que a próxima versão mais elevada e mais estoica de você ficaria impressionada hoje? Ela ficaria impressionada pelo fato de você estar indo dormir mais cedo? Você está acordando cedo, se exercitando e se alimentando bem? O que impressionaria seu eu do futuro? Liste de 3 a 5 ações e comece a praticá-las. Essas são as coisas que eu adoro fazer para impressionar o meu eu do futuro, em vez de tentar impressionar as pessoas ao meu redor. Eu acho que algo que mantém as pessoas tão estagnadas é o medo de entrar no desconhecido, sabe? Ficar onde estamos é doloroso e a gente não gosta, mas permitimos que o medo de entrar no desconhecido nos mantenha em situações que nem gostamos, porque temos medo de dar esse salto. A gente tem medo de realmente, sabe, se expor e encarar essa incerteza. Mas você precisa entender que a incerteza é um presente. É um presente. É bem possível que as coisas possam acabar sendo melhores do que você jamais imaginou. Às vezes, situações acontecem na nossa vida e as coisas não saem do jeito que a gente queria. E o motivo disso é porque o universo sabe que você merece algo muito melhor. Então, quando uma porta se fecha na sua vida e você realmente queria entrar por ela, primeiro respire fundo e depois fique muito animado, porque a próxima porta será aquela que foi feita para você. Eu acho que, como ser humano, às vezes você sente que sempre tem que esperar pelo momento certo, o que faz sentido para você para realmente começar a agir, para realmente começar, parar de arranjar desculpas e fazer as coisas que você sempre quis fazer. Eu estou começando a perceber agora que não existe um momento certo para fazer nada. Você só tem que começar a fazer. Quem tem um objetivo tem responsabilidade. Uma responsabilidade de se elevar ao nível necessário para alcançá-lo. Uma responsabilidade de se respeitar o suficiente para fazer o esforço necessário. Não vai ser fácil, mas se fosse, todo mundo faria. Não haveria tantas madrugadas, fracassos ou sacrifícios. Tudo o que vem com a luta é o que te transforma na pessoa capaz de conquistar aquilo que você deseja. Então pare de fugir do desafio. É sua responsabilidade enfrentá-lo. Esperar que seja fácil é o que torna tudo muito mais difícil do que realmente é. O caminho de quem é excepcional foge do comum, ou seja, você não está com os demais. Não vai ficar mais difícil. Tipo, essa é a parte mais difícil. Então, se você conseguir passar por isso, todo o resto vai ser mais fácil. Chegue onde você quer na vida, só que não do jeito que você imagina. E isso porque o caminho já traçado é bem diferente do caminho que nós mesmos construímos. Só não deixe ninguém te dizer o que você pode ou não pode fazer, ou o que você pode ou não pode conquistar. Simplesmente não permita isso. Simplesmente não permita isso. Seja o que você quiser ser. Pare de ligar seu valor e autoestima a conquistas externas. Quanto dinheiro você ganha, o cargo que ocupa na empresa, o tipo de carro que você dirige. Seu valor precisa estar ligado a algo maior do que coisas materiais que podem desaparecer de uma hora para outra. Maior do que aquilo que o mundo define como sucesso. Em vez de buscar validação sobre o seu valor aqui fora, olhe para dentro de si mesma. Olhe para o seu coração. Confira suas intenções e veja o quanto você já avançou. Tire a sua ideia de valor e autoestima disso. Isso vai te libertar de tantas maneiras. Pare de procurar aqui fora pelo seu valor e autoestima. Olhe para dentro e olhe para cima. Acreditamos que o maior obstáculo que precisamos superar está lá fora.
E muitas vezes o problema vem de dentro da nossa própria casa. Acho que o pior inimigo que muitas pessoas têm é a voz que está dentro da própria cabeça. E agora, essa voz provavelmente veio do mundo exterior, mas nós a internalizamos, sabe? Em certos aspectos, nos tornamos nosso pior inimigo. Você tem que se manter ocupado. Agora você tem que se encontrar. Você tem que descobrir quem você é. E isso vai exigir esforço, cara. Eu odeio te dizer isso porque sei que provavelmente vai ser difícil às vezes, mas você consegue. Como eu me mantenho positivo, eu diria que é toda vez que fica difícil. E quando sinto que não quero fazer, existe alguém neste mundo deitado em uma cama de hospital, implorando por uma segunda chance na vida. Não tenho desculpa para não me esforçar ao máximo. Desistir é fácil, a coisa mais simples do mundo. Chega, desistir. Mas o difícil é dizer, ontem eu não consegui nada me esforçando ao máximo. Nada aconteceu com isso. Vou fazer a mesma coisa de novo hoje, mas vou tentar me esforçar ainda mais. Isso é a coisa mais difícil do mundo. E dar 100% e estar na mesma posição que você estava a cada dia, mas saber mentalmente que você está tentando e tentando. Isso é realmente uma luta. Sua situação atual não é o seu destino final. Sua vida tem muito mais pela frente. Sei que é difícil acreditar agora, mas preciso que você acredite. Tudo o que você está enfrentando agora está te preparando para algo maior. Você é mais do que suas lutas, você é mais do que sua dor. Sei que você sente que ninguém te entende e se sente sozinho. Você deveria ter preenchido sua vida com gratidão. Mesmo pelas pequenas coisas, pelas coisas simples, pelo ar nos seus pulmões, pelo seu coração batendo. A gratidão é o primeiro passo para elevar sua vida. Quero dizer que tenho orgulho de você por não desistir, mesmo quando seria fácil. Sua ética de trabalho reflete sua gratidão, que no final das contas leva aos seus resultados. A pessoa grata chega cedo. A pessoa grata se dedica ao máximo. A pessoa grata faz várias perguntas. Olhe ao seu redor e você pode reconhecer quem é grato pela ética de trabalho. Aqueles que são excelentes em qualquer profissão. Entenda que tudo começa com a compreensão de que você é capaz de ir do nada a tudo. Mas é o seguinte, se você tem uma visão muito clara e está absolutamente convencido e tem fé nessa visão, então todo o trabalho que você precisa fazer se torna mais fácil porque existe um propósito para isso. Já pensou em uma vida melhor? Ok, para quem você acha que ele mostrou isso? Ele mostrou para você. Por que você acha que ele mostrou para você? Porque ele quer dar isso para você. Mas se você não trabalhar, se você não pedir isso para ele, ele não pode te dar porque ele nos criou com o poder de escolha. Não está certo você ser um perdedor fraco. Não está certo. E o motivo de não estar certo é porque você poderia ser muito mais do que isso. E isso é um crime. Um crime moral. Permitir que todo esse potencial necessário seja desperdiçado é um crime. Isso te machuca. Isso machuca a sua família. Isso machuca o mundo. Sério? Sério, machuca sim. Existem dois tipos de dor, a dor da ação e a dor da inação. A dor da ação é direta, está na sua cara e te obriga a crescer. A cada hora em que sofremos para aprimorar nossas habilidades, ser proativos e restaurar a ordem, não diminuímos a dor, mas a enfrentamos de frente, comprometendo-nos com ela desde o início. E por causa dessa aceitação voluntária, dia após dia, ganhamos força para suportá-la. Ao abraçar a dor em vez de fugir dela, somos simultaneamente transformados por ela. Tornamo-nos alguém de quem nos orgulhamos e em quem outros confiam, o que dá sentido à dor. Esse sentimento de crescimento e progresso nos faz sentir úteis para nós e para os outros, dando propósito ao sofrimento. Eu não vejo ninguém que tenha passado por uma tragédia e superado isso de alguma forma dizer que precisou encontrar um significado mais profundo para a própria vida. Uma vez que algo aconteceu, seja um evento trágico, uma perda, uma morte ou qualquer coisa que seja um revés, algumas pessoas se anestesiam, mas isso não significa que a dor não está lá, só significa que você não está sentindo. A tragédia é forte e poderosa demais para a mente compreender. Vamos ser honestos, ela não consegue lidar com isso. Por isso, é preciso ir além da mente. E o lugar que é mais profundo do que a mente é o amor, a fé, a esperança, o significado e o propósito. É nisso que você se apega com todas as forças. Você apenas segue em frente com dias mais difíceis e outros mais fáceis. Às vezes dói muito,
Se conseguir superar um dia após o outro, você fica mais forte, saiba disso ou não. No fim, surge uma nova pessoa. Uma pessoa que você vai perceber que passou pelo fogo e se tornou alguém mais forte nesse processo. Há diversas maneiras de se quebrar. Você pode desabar fisicamente, pode desabar mentalmente, pode ter o coração partido, pode ter o espírito abalado, e nada disso é agradável. E todas essas coisas vão deixar uma marca. Mas a marca que elas deixam pode ser a marca da vitória ou pode ser a marca da derrota. Mas também há oportunidade. A oportunidade de ficar mais forte, mais inteligente, mais rápido, mais resistente, mais estável, mais resiliente e melhor. Quando você desmorona, você tem a oportunidade de mostrar ao mundo inteiro, do que você realmente é feito. E no processo de correr atrás dos seus sonhos, você vai enfrentar muita decepção, muitos fracassos, muita dor, muitos contratempos, muitas derrotas. Mas nesse processo você vai descobrir algumas coisas sobre si mesmo que ainda não conhece. O que você vai perceber é que existe grandeza dentro de você. O que você vai perceber é que você é mais poderoso do que jamais poderia imaginar. O que você vai perceber é que você é maior do que as suas circunstâncias, que você não precisa passar pela vida sendo uma vítima. Não vai ser fácil. Inicie o dia com uma tarefa feita. Busque alguém para te ajudar, respeite todos, saiba que a vida é injusta e que você vai fracassar várias vezes. Mas se você arriscar e se levantar nos momentos difíceis, enfrente os valentões, ajude os oprimidos e nunca jamais desista. Se você fizer essas coisas, a próxima geração e as gerações que virão viverão em um mundo muito melhor do que o que temos hoje. E o que começou aqui realmente terá mudado o mundo para melhor. Eu quero ser o melhor, Bill. Tudo bem. O quanto você quer isso? É preciso pagar um preço para ser o melhor. Os melhores pagam um preço alto. Você precisa se esforçar e se comprometer mais. Assuma mais responsabilidade e lide com altos e baixos. O importante é quanto você está disposto a sofrer. Seja destemido pra caralho. Seja destemido pra caralho. A forma mais eficaz de enfrentar os demônios noturnos é parar e encará-los. Treinei 99% da minha vida sozinho. Ninguém me deu tapinha nas costas. Fiz todo o trabalho sozinho. O maior risco para o seu futuro não é a concorrência, são as distrações que você insiste em manter na sua vida em vez de fazer as coisas que você sabe que deveria estar fazendo, mas não faz. As pessoas demoram mais adiando tarefas desagradáveis do que se as fizessem logo. Se você acorda sem vontade de agir, talvez não se importe tanto consigo mesmo. E é isso que você realmente precisa investigar. Cara, por que eu não estou fazendo isso por mim mesmo? Porque esse é o principal propósito da vida, melhorar a si mesmo. Falta um mês para o ano acabar. Você vai aproveitar, anotar seus objetivos e agir antes que termine? Vai esperar até 1º de janeiro por uma lista mágica de resoluções e facilidade para cumpri-las no próximo ano? Duvido que saiba a resposta certa. Você tem que agir, não importa a época do ano, não importa o dia. Cada dia que passa é uma oportunidade que se vai. Então é melhor você aproveitar o tempo antes do ano acabar para ir lá e se esforçar. Ninguém quer morrer. Mesmo quem deseja ir para o céu não quer morrer para isso. A morte é o destino, que todos nós compartilhamos. Ninguém jamais escapou dela, e é assim que deve ser. Porque a morte é muito provavelmente a melhor invenção da vida.
O que você realmente controla nesta vida? Porque todo mundo vai te dizer que você tem que focar nas coisas que você controla e não se preocupar com as que você não controla. Mas o que você realmente controla? O que isso realmente significa? E eu estou aqui para te dizer que é muito mais simples do que você imagina, porque não é nada além dos seus pensamentos, das suas ações e das suas emoções. Tudo o que você controla está dentro dessas 3 coisas. Toda pessoa que eu já ouvi falar em toda a minha vida que construiu algo incrível, abriu mão da satisfação imediata pelo maior tempo possível e também ficou muito, mas muito cansada. Ok, temos pessoas falando sobre o quanto estão cansadas. Eu te disse, estou cansado, estou cansado. Estou cansado. Isso é requisito para o sucesso. Tudo o que já foi construído, toda a realização que já foi conquistada, tudo o que vale a pena ser mencionado na história da Terra foi feito por pessoas que estavam cansadas. Todo mundo que está aí ralando, trabalhando, todo mundo aí trabalhando duro e ouvindo isso, só tentando ficar um pouco melhor hoje do que você era ontem. À medida que você enfrenta dificuldades e enquanto você luta para permanecer no caminho, antes de tudo, lembre-se de que você não precisa lutar sozinho. Procure seus companheiros de batalha. Peça apoio de fogo quando precisar. Nós vencemos guerras porque permanecemos juntos e, quando estamos unidos, podemos superar qualquer inimigo. E as dificuldades que você enfrenta quando eles tentam te flanquear, faça o que um soldado faz. Vire-se para a emboscada. Vire-se para o fogo inimigo e ataque. Nunca deixe algo para trás. Vá sempre em direção a alguma coisa. Se você está deixando algo para trás, você está constantemente olhando para trás. E bem, eu me pergunto como era, e eu me pergunto onde eles estão, e eu me pergunto o que eles estão fazendo, e eu me pergunto o que eles estão pensando. Mas no momento em que você vai em direção a algo, para onde quer que esteja indo, isso preenche sua vida com paixão e foco. A força é o único caminho para o respeito. A fraqueza sempre foi uma escolha. Escolhas em pequenas decisões e desculpas confortáveis, seguidas da recusa em encarar verdades difíceis. Mas é o seguinte: o mundo não liga para suas desculpas. Nunca se importou. E nunca vai se importar. Desde o início da existência humana, existe uma lei universal que nunca foi quebrada. Só os fortes são respeitados. Porém, de certa forma, hoje em dia esquecemos essa verdade. A sociedade adora te dizer que a mediocridade é aceita, que se contentar é normal e que sua falta de motivação e disciplina deve ser desculpada ou até celebrada. Mas deixa eu te contar uma coisa que a maioria das pessoas nunca vai dizer. Isso é uma mentira. A fraqueza nunca foi respeitada, nem na história, nem na natureza, nem na vida. E é impressionante para mim quantos homens passam por este mundo sem nem perceber o peso dessa verdade. Eles se convencem de que sua preguiça, sua falta de disciplina, sua mediocridade são invisíveis. Mas não é. Pergunte a si mesmo, esse é o legado que deseja deixar? É assim que quer ser lembrado? Como alguém que desistiu? Como alguém que se contentou? Força não é só sobre poder físico. É sobre sua mentalidade, é sobre como você encara a vida, como enfrenta desafios, como reage ao fracasso. Um homem forte não foge do desconforto, ele o abraça. Ele entende que o crescimento vem da dor, da luta, de ir além dos seus limites. Um homem forte não inventa desculpas, ele assume a responsabilidade por suas ações, por suas escolhas, por sua vida. Ele não culpa ninguém por sua situação, assume a responsabilidade ao se olhar no espelho. Um homem forte não se conforma nem aceita a mediocridade. Ele está sempre se esforçando, melhorando e seguindo em frente. E a questão é a seguinte: força não tem a ver com perfeição.
É sobre progresso, estar presente e trabalhar todos os dias, principalmente quando é difícil. Não porque é fácil, mas porque é necessário. Desafie a si mesmo, estabeleça metas que te assustem. Saia da sua zona de conforto. Quando falhar, e isso vai acontecer, não desista. Aprenda, cresça e use isso como combustível para seguir em frente. Lembre-se, força não é algo com que se nasce. É algo que você conquista. O processo é uma jornada. E nunca termina, a escolha é sua. Mas lembre-se disso, o mundo não te deve nada. Não espere pelo momento perfeito ou por permissão. Quando eu estava passando pelo treinamento dos Navy SEALs, tinha uma coisa que eu sempre dizia para mim mesmo. Eu queria desistir todos os dias, mas muitos sonhos morrem durante o sofrimento. E muitos de nós aqui já sofreram. Quando você sofre, não é só físico, mas também emocional e espiritual, como em um relacionamento. Quando sofremos, desistimos do que mais desejamos. Durante o treinamento de para-resgate, eu queria ser para-resgatista, mas aquela água me assombrava. Então, quando o sofrimento ficou demais, meu sonho morreu. E praticamente eu quase morri junto com ele. Se eu não tivesse encontrado os Navy SEALs e superado aquele obstáculo, enfrentando meus demônios todos os dias, eu nunca estaria aqui hoje. Você não pode fugir dos seus demônios. Eles sempre vão saber onde você está se escondendo. Confie em mim nisso. E termino com isso. Não pare quando estiver cansado. Pare quando terminar. Você não alcança objetivos que valem a pena de forma rápida ou fácil. Eles levam tempo. Eles exigem esforço. Eles exigem uma busca incansável, dia após dia. É disso que você precisa. Mas também as coisas geralmente não desmoronam rapidamente. Essa é a questão. Sucesso e fracasso geralmente são processos lentos. Você tem que observar cada segundo, porque esses segundos eles se transformam em minutos. Os minutos se transformam em horas, e as horas se transformam em dias, e os dias se transformam em anos. Estude a si mesmo, torne-se melhor, não se preocupe com o que os outros estão fazendo, aprenda com isso, não mude quem você é para se tornar outra pessoa. Pense no tempo que você passa na sua vida tentando ser alguém que você não é. Se você colocasse esse tempo, esforço e energia em ser quem você é e quem você sempre foi, até onde você já teria chegado na vida? Seu maior inimigo é a mente descontrolada. Observe, mas não absorva. Ame, mas não dependa. Deseje, mas não precise. Sinta, mas não se prenda. Sempre haverá problemas. Aprenda a aproveitar a vida enquanto os resolve. Felicidade não é ter tudo, mas valorizar o que já tem. Só um lembrete, faz tempo que não falo isso. Você está indo bem, está indo muito melhor do que pensa. Você já percorreu um longo caminho e muitas pessoas têm muita inveja de onde você está. Uma dessas pessoas é você mesmo, em uma fase diferente da sua vida. Não se menospreze por não estar onde outros estão. Você já avançou muito em relação ao seu passado. Penso em controlar minha mente. Claro, nós somos seres físicos, mas nós somos nossas mentes. O que eu sei é o seguinte: você, sua mente, a coisa que está ouvindo e compreendendo essas palavras agora, isso é você, e você pode controlá-la. Você é a máquina e pode controlá-la. As pessoas me perguntam, como eu fico mais forte? Seja mais forte. Como eu posso acordar cedo de manhã? Acorde cedo. Como eu posso treinar todos os dias de forma consistente? Treine todos os dias de forma consistente. Veja, onde quer que tenhamos parado em nosso sonho, paramos em um lugar chamado disposição.
Qualquer pessoa que não alcançou seus objetivos encontrou algo que não estava disposta a enfrentar. Porque para alcançar seu sonho, para fazer as coisas acontecerem, deve haver disposição para fazer o que é necessário. A vida não é o que acontece com você, mas como você reage a isso. Quando a vida te atinge, golpe após golpe, golpe após golpe, quando você sai daqui e pensa, cara, esse é o melhor momento da minha vida, e então você passa por uma fase de sofrimento, passa por uma fase de dor, como você vai responder? As pessoas que eu conheço que vivem uma vida lendária, criam coisas lendárias e realmente vivem na grandeza, já sabem como vão responder quando qualquer coisa aparecer. Eu acho que vivemos em um mundo onde há muita injustiça. Onde nós não começamos todos do mesmo lugar. Eu acho que o que você deveria focar é no que você pode fazer pela sua vida. Sua circunstância é sua circunstância. Eu sempre acreditei que minhas desvantagens são meus superpoderes. As pessoas têm talento, as pessoas têm muito talento, e isso vai além do seu talento. Então, quando o talento acaba, quando não resta mais talento, o que acontece com você? A maioria das pessoas desiste. As pessoas só vão até o nível do talento delas, e quando o talento acaba, vira um jogo mental. É aí que todo esse jogo mental começa. E a maioria das pessoas só consegue agir até o limite do seu talento. Por que esse é o meu grande obstáculo? É porque você está atuando só até o limite do seu talento. A jornada para o sucesso ou em qualquer empreendimento pode ser uma jornada muito dolorosa e você pode se sentir muito sozinho. É assim que acontece. Recebo rejeição e feedback negativo, algumas pessoas até me odeiam. Esse é o caminho que você está seguindo. Esses são os sinais de que você está trilhando a estrada menos percorrida. Esses são os sinais de que você está no caminho que a maioria das pessoas não vai seguir. Que você está indo para um lugar onde a maioria das pessoas não vai chegar em suas vidas. E então, o que vem junto com a decisão de ser grande, de fazer algo incrível com a sua vida, são todas essas coisas. Como vou usar minha energia, tempo e conhecimento para alcançar resultados? O principal é, o que você está disposto a fazer? E o que a maioria das pessoas não percebe é que elas não desistem dos seus objetivos porque eles se tornam intransponíveis ou impossíveis. É que elas simplesmente olharam para o que queriam e decidiram dentro de si mesmas, consciente ou inconscientemente, eu não estou disposto a produzir esse resultado. Esse é o ponto principal, porque a única coisa que conta na vida são os resultados, não as razões ou o porquê de você não ter feito, mas sim os resultados. Isso é a única coisa que conta. Você tem controle sobre sua mente, só precisa assumir esse controle. Você tem que decidir que vai estar no controle, que vai fazer o que você quer fazer. A fraqueza não tem direito a voto. A preguiça não tem direito a voto. A tristeza não tem direito a voto. A frustração não tem direito a voto. A negatividade não tem direito a voto. Seu temperamento não tem direito a voto. Da próxima vez que se sentir fraco, preguiçoso ou emotivo, diga a esses sentimentos que eles não têm direito a voto. Você se lembra de quem era antes do mundo dizer quem deveria ser? Coragem. Lembra de quem era antes do mundo impor quem deveria ser? E então, toda vez que você precisa ser corajoso, vamos analisar isso sob a ótica dos sonhos e objetivos. Você tem seu sonho, objetivo, aspiração e a realidade. E muitas vezes, a realidade não reflete o objetivo, o sonho e a aspiração. Quando você pensa em coragem, em seguir seu coração, porque ele sabe o que você quer fazer. É como quando você sente que deve fazer algo e por algum motivo, sua mente ou espírito te dizem isso. Não quero fazer isso porque te tira da zona de conforto, mas você sabe que deveria e sente isso. Mesmo assim, resiste. A felicidade como objetivo é superficial e fraca. Ela não consegue suportar o sofrimento.
Obviamente, porque quando você está sofrendo, você não está feliz. E se o propósito da vida é ser feliz, então quando você está sofrendo, sua vida não tem sentido. Primeiro, não busque ser feliz, pois isso não funciona, principalmente quando surgirem dificuldades. Então esqueça essa ideia. Haverá momentos em que você vai sofrer tanto que nem vai acreditar. Nessa hora, precisará de algo mais forte que a felicidade para superar. E aí você pode perguntar, bem, o que é mais robusto do que a felicidade? Ou talvez até, o que é mais robusto do que a dor? Que tal uma aventura? Vamos navegar por mares desconhecidos? A primeira maneira de conseguir foco é encontrar um propósito. A maneira de encontrar um propósito é identificar em que você precisa ser intencional. Certo? Quando você está lutando para saber o que fazer, quem você é, qual é o seu próximo passo, você está em uma crise de identidade, está lutando para descobrir quem você é. Veja, você ainda não descobriu quem você é. O plano não vai acontecer. Podemos adiá-lo, certo? Quando não queremos ser corajosos, quando não queremos encontrar aquele nível de fé que sabemos que precisamos ao longo da nossa jornada, em busca dos nossos objetivos, sonhos e aspirações, você pode adiar, mas coragem, isso é outra história. É seguir em frente diante da oposição, da adversidade e da incerteza. A pergunta continua. Você lembra quem era antes do mundo dizer quem deveria ser? Essa é a essência da coragem para mim. Vire a página, mesmo tendo passado por momentos ruins. Em alguns capítulos, não significa que a sua história não pode terminar bem. Vire a página. Qual é o seu sinal de alerta? O que está te escravizando? O que está controlando seus pensamentos? É a televisão alimentando sua mente com imagens do que a vida deveria ser. É a internet te atraindo e controlando seu tempo. Ou é fraqueza? Uma falta de disciplina que te impede de realizar o que você quer realizar. É importante que jovens perdidos, tanto homens quanto mulheres, desenvolvam uma visão e assumam alguma responsabilidade. E entender que eles têm um papel vital a desempenhar no mundo, que a ausência do seu melhor prejudica tudo, e eu acho que isso é verdade. E o triste é que há muitas pessoas que nunca ouviram uma palavra de encorajamento em suas vidas, e é preciso tão pouco para encorajá-las que isso chega a ser trágico. Você precisa descobrir quem você é para conseguir avançar, caso ninguém nunca tenha te dado as direções. Quando você se levanta e acorda de manhã, entra no carro ou sai pela porta, você tem um destino em mente. Se você sai de casa sem um destino, o que você faz? Você simplesmente fica vagando por aí. Uma vez que você não tem um destino, você vai ficar vagando por aí. Você não pode entrar no seu carro sem um destino. Por que que você dirige? Então você está em uma crise de identidade. Quando penso em verdadeira coragem, vejo isso como uma pessoa. Ser quem elas foram autenticamente feitas para ser em todas as áreas e em todos os aspectos da vida delas. Quando elas saem de casa de manhã, elas são quem deveriam ser. É preciso coragem para ser assim. Não estou dizendo que não existam coisas na vida que a gente simplesmente tem que fazer, porque existem. Mas o que eu estou dizendo é, faça perguntas. E não acredite em tudo o que te dizem e não siga o caminho só porque ele está lá. Não entre na fila só porque outras pessoas estão. Quando você acorda cedo e trabalha duro,
quando você fica acordado até tarde trabalhando duro. Aquelas vezes em que você não está com vontade de trabalhar, está cansado demais, não quer se esforçar, mas faz mesmo assim. Esse é, na verdade, o sonho. Esse é o sonho. Não é o destino, é a jornada. Aqui está o que você deve saber sobre a vitória antes de ir atrás dela. A vitória não é leal a você. Ela não se importa com você. A vitória não se importa com o quanto você está dolorido. A vitória não se importa com o quanto você dorme. A vitória não se importa com o quanto você se esforça às vezes. Vencer exige tudo de você e ainda mais, e não promete nada. É um mestre em criar medo e dúvida na sua mente. Ela causa um revés atrás do outro. Então, a questão é sobre vencer. Você está disposto a correr sem saber a distância? Por que buscar essa tal vitória? Pois, se não tentar, a única certeza é a derrota. Você só tem uma vida. Então não a desperdice. Sendo controlado por outra pessoa. Nietzsche disse: "Eu não conheço propósito de vida melhor do que perecer tentando o grande e o impossível." Algo para ser impossível não deve impedir que o persigamos. É isso que torna a busca valiosa. Onde estariam coragem e grandeza se o sucesso fosse garantido e não houvesse risco? Fracassar de verdade é recuar diante dos desafios. Quando você está passando por alguma coisa, aceite, abrace isso, porque passar por algo faz você se transformar em algo. Não importa o quanto as coisas fiquem difíceis, não importa o quão complicado tudo se torne, tudo o que você enfrentar também precisa enfrentar você. Nunca desista. O caráter não se mede quando a pessoa está no auge do sucesso. Quando todo mundo grita o nome da pessoa e você quer ser amigo dela, não. Seu caráter é posto à prova quando você está encurralado. Nunca está terminado. Você sempre tem mais a fazer. Outra missão, outra tarefa, outro objetivo. E o inimigo está sempre de olho, esperando, procurando aquele momento de fraqueza, procurando você expirar e fechar os olhos, mesmo que seja só por um momento. E você passa pelo fracasso sozinho, mas o fracasso me fez quem eu sou hoje. O fracasso te dá duas escolhas. Você fica no chão ou você se levanta. Veja, é preciso muita coragem e compromisso da sua parte para sair da linha. Sabe, Henry David Thoreau diz: se alguém não acompanha o ritmo dos outros, talvez ouça um tambor diferente. Deixe-o dançar a música que ouve. Eu tenho uma medida de distância. Quando você está comprometido, está dançando ao ritmo de um tambor diferente. Não espere que as pessoas entendam você. Não tenho tempo. Isso é mentira. Você pega leve demais, claro que é, isso é muito. As desculpas não são válidas. E como você para as mentiras? Você para as mentiras com a verdade. E a verdade é que você tem tempo. Você tem a habilidade. Você tem o conhecimento, o apoio, a força de vontade e a disciplina para fazer acontecer. Expulse as mentiras, queime-as e ouça a verdade. Na corrida da vida, a vida não vai te dar um copo d'água quando você estiver com sede. Sucesso sem realização é o fracasso definitivo. Sucesso sem realização é o fracasso definitivo. Mas se a gente não tomar uma decisão física de como vai viver, então vamos acabar como todo mundo, porque a mente humana não vai te fazer feliz. Esse seu cérebro não vai fazer isso. Você tem que direcioná-lo. E não existe destino pior do que conquistar tudo e não se sentir realizado. The majority says if you go through heartbreak,
If you're on your knees because your life is falling apart, rush out as quickly as possible. What I've discovered is stay in as long as possible. Because difficulty is growth in wolf's clothing. As pessoas não estão atrás da felicidade, elas estão atrás de não sentir dor. Não é que elas não queiram ser extrovertidas e sorridentes. Quando dizem querer ser felizes, não é isso que querem dizer. O que elas querem dizer é: não quero ansiedade ou dor. O que você diz para si mesmo importa, e nós entendemos isso de uma perspectiva de senso comum. Mas em algum momento, todas nós paramos de dizer você vai conseguir, você consegue. E quando você começa o seu dia dizendo eu estou horrível, isso não vai te motivar a mudar. Então, a sua sensação de que o esforço vale a pena começa e termina com o quanto você é encorajadora, apoiadora e gentil consigo mesma. Você reclama do seu trabalho, você reclama da sua situação financeira, você reclama do seu relacionamento, você reclama das suas oportunidades, você reclama, me escuta, você só murmura e reclama, você reclama e reclama, cala a boca. Pare de reclamar e faça um favor para mim. Se você quer fazer a diferença, tudo o que você precisa fazer é uma coisa. É assim que você pode começar. Você quer algo diferente? Me escuta. Tudo o que você precisa fazer é tomar uma decisão. Só isso. E para aqueles de vocês que têm tomado decisões erradas, tudo o que você precisa fazer é tomar a decisão certa. Mas se você quer fazer a diferença, tome uma decisão. Você está ouvindo o que eu estou te dizendo? A confiança surge porque a falta dela faz você se preocupar demais com a opinião dos outros. O sintoma é pensar. O que eles vão pensar? A doença é se preocupar com a reputação diante dos outros por não ter uma boa reputação consigo mesmo. Se a sua reputação consigo mesmo é exemplar, você não se preocupa com a sua reputação com os outros. Então, autoconfiança vem de uma coisa simples. Ela vem de cumprir as promessas que você faz para si mesmo. É isso. Se você começar a cumprir consistentemente as promessas que faz para si mesmo, vai começar a construir essa autoconfiança. Há coisas que você sabe que deveria fazer como pessoa. Faça o que você sabe que vai melhorar sua vida. Nós podemos controlar o que sentimos. Nós podemos controlar o que fazemos. Podemos controlar no que focamos. Quando assumimos esse controle, conseguimos controlar o nosso mundo interior. Só existem dois mundos que você pode dominar. O mundo externo é assim que você conquista as coisas. Veja como transformar sonhos em realidade. Como tornar o que desejo real, física, mental, emocional, financeira e espiritualmente. Existem grandes mestres no mundo externo, mas por dentro eles são um desastre. Como você faz algo, reflete como faz tudo. Não significa que tudo deva ser feito do mesmo jeito, nem é papo de homem de verdade. A gente fala de mentalidade, a gente fala de espírito, a gente fala de disposição. Estamos falando de como nos mostramos e trabalhamos pelo que queremos, sem deixar situações ou pessoas determinarem o que levamos diariamente aos ambientes. Seus olhos são a janela da sua alma, uma crença, inspiração, força de vontade. E assim como quando você coloca algo na boca e mastiga, isso pode tanto aumentar as coisas que carregam doenças, quanto ser o fim delas, dependendo do que você está comendo. O mesmo vale para o que você vê. Existe uma dieta visual por aí que pode ser boa ou ruim. A energia negativa entra se você focar nela, enfraquecendo sua força de vontade. A ruína da sua autoconfiança, do que você pode ser e do que você acredita. Você se concentra tanto no negativo que passa a acreditar que ele faz parte de você. Como uma dieta negativa e não saudável. Fracasso não é uma opção. Você não pode nem deixar isso entrar na sua cabeça, nem por um segundo. Você tem que saber que isso vai dar certo. Venha o que vier. Seja lá o que for que eu decida fazer, pode não acontecer em 6 meses, pode não acontecer em 1 ano, pode não acontecer em 2 anos. Mas em algum momento meu sonho vai se tornar realidade. Eu não me importo com quão bom você é em qualquer coisa. Se você não tem disciplina, você não é ninguém.
Você não é nada sem disciplina, porque você desiste diante da menor dificuldade sem disciplina. Disciplina é fazer o que você odeia fazer, mas fazer como se você amasse. E só porque estamos passando por um momento difícil, temos um revés, isso não significa que não faz parte da jornada. Vou te dizer agora, Deus permite que certas coisas aconteçam na sua vida para desenvolver diferentes aspectos em você. Então muitos de nós estamos passando por um momento assim agora na nossa vida. Você pensa, cara, Deus não me ama, cara. A vida não é justa, cara. Todo mundo está sendo abençoado, todo mundo tem as coisas certas na vida, todo mundo está passando por tudo e está feliz, está alegre, e eu estou nesse momento. Deixa eu te falar uma coisa. Quando você olhar para trás na sua trajetória, vai perceber que foram os momentos difíceis que construíram a sua fé mais forte. Quando o alarme toca, é hora. Levante-se. Apesar do cansaço e das dores, amaldiçoe o calor da cama. Amaldiçoe o conforto do travesseiro. Lute contra a tentação de ceder à fraqueza. Levante-se e vá. Você vai atrás e dá tudo de si. Se perder, pelo menos tentou, cara. Eu fracasso. É 10 vezes mais homem do que alguém que disse "e se", porque o "e se" nunca entrou na arena. Ao enfrentar um medo, ele pode criar ou destruir vocês. Isso é seu. Você é o capitão. Você é o mestre. Você é o capataz. Você é o general. Você é o chefe. Não entregue o controle disso para ninguém. Tudo está dando errado, né? Parece que a parede está desabando. Parece que, cara, nada funciona. Frequentemente, decisões e escolhas tomadas bem antes daquele instante contribuem para esse momento, dando a impressão de que as paredes estão desabando. Então, quando você olha para atalhos em diferentes áreas e aspectos da vida, eu sempre penso assim, cara, você sabe que isso é uma ilusão. Certo? Você sabe que é uma ilusão. Você sabe que mais cedo ou mais tarde vai acabar em um beco sem saída. Você sabe que mais cedo ou mais tarde vai chegar a um ponto, em um momento da sua vida, em que, quando não funcionar, vai ser difícil voltar atrás. Tipo, quando você aponta e culpa uma pessoa, vai ser difícil voltar atrás e dizer, não, a culpa é minha. Foram os momentos mais difíceis que construíram sua maior força. Foram os momentos mais difíceis que construíram a resistência na sua vida. Foram os momentos mais difíceis que construíram sua crença. Você pode estar passando por um momento em que o mundo tenta enganar você. O mundo quer te convencer de que sua vida acabou e que você não é especial. O mundo está tentando te dizer que você não tem valor, que você não tem importância. O mundo está tentando te dizer que dias melhores não estão por vir na sua vida. O mundo está tentando te dizer que ninguém mais vai te amar, se importar com você. O mundo vai te dizer que seus sonhos acabaram, mas eu vou te dizer, é muito mais fácil acreditar nessas coisas quando você olha para as suas circunstâncias. Mas eu te digo o tempo todo, e quero te dizer agora, você não pode confiar nas suas circunstâncias. Você tem que confiar na sua fé. Eu adoro o medo. Sabe por quê? Atrás dele está quem você deseja ser. O medo é criado por você e pode ser destruído. Ele é intangível. Se enfrentarem seus medos, vão ver que não são tão grandes. Ao enfrentar, você percebe, passei tanto tempo fugindo disso e era tão pequeno, se tivesse encarado antes, não só teria enfrentado como superado. A energia não se perde, apenas se transforma. A energia negativa e o medo são destruídos e retornam como confiança. Do que mais sou capaz? Em que mais estou me limitando? Posso mais? Por que fugir? Não preciso disso. O que mais posso superar? Nós passamos por tempos difíceis, com certeza. Muitos deles, ao superar esses momentos, você se torna mais. Então algo mágico acontece. Você não só cresce, mas expande seu espírito, alma, capacidade e habilidade. E aos poucos o medo deixa de fazer parte de você. Não negocie com a fraqueza. Você não pode. Você só deve agir. Levante-se. Deixe ir. O que você vai ressentir não é se você vai conseguir ou não. O que você vai ressentir é, agora que você sabe que pode, você vai realmente tentar?
Se você encontrar um medo, a maneira mais rápida e fácil de vencê-lo é logo no início, assim que ele aparecer. Se você deixar ele ficar, vai criar raízes e começar a te destruir, acabando com o potencial da pessoa que você pode ser. De novo, os campeões, pessoal. Não é o potencial deles, não é a genética deles, é a perseverança de sempre aparecer, sempre dispostos a falhar, porque no fracasso, isso faz parte do sucesso. O sucesso não é, sabe, uma maratona da vida só com altos. O sucesso é formado através de fracassos, enfrentando seus medos, caindo e se levantando de novo. É isso que cria um campeão. Tudo o que você fez até agora, tudo isso na verdade é uma duplicação, é uma reprodução do que você acredita no subconsciente que merece e do que é possível para a sua vida. Haja guiado pela imaginação, não pela memória. Eu não sei tudo, eu não conquistei tudo, eu não estou onde quero estar, eu ainda estou aprendendo, eu ainda estou crescendo, eu ainda estou tentando melhorar. Você deve se posicionar, parar de reclamar, parar de chorar e de olhar para o que os outros recebem. Foque no que eles fazem. Ao agir, você também receberá. Não se obtém da vida o que quer, mas sim o que merece. Destaque-se. Vá em frente. Saia em uma explosão de glória, lutando com tudo o que você tem, cada gota de suor, cada gota de sangue, até seu último suspiro. Há algo perigoso em uma pessoa que se torna viciada em crescimento. Não perigoso no sentido de causar dano, mas perigoso no sentido de poder. O tipo de poder que surge quando você para de se contentar, para de arrumar desculpas e começa a viver com uma fome implacável de se tornar melhor do que era ontem. Porque aqui está a verdade. No momento em que você se torna viciado em crescimento, você se torna imparável. Você começa a ver obstáculos como oportunidades, fracassos como lições e desafios como combustível. Você não apenas sobrevive à vida, você a domina. Mas a obsessão pelo crescimento não é algo natural. Isso não acontece por acaso. É uma escolha, uma mentalidade. Uma decisão de parar de viver no piloto automático e começar a buscar seu potencial com tudo o que você tem. E quando você toma essa decisão, quando o crescimento vira obsessão, você se torna perigoso. Ser viciado em crescimento é não se contentar em ser o mesmo. Mostra que você quer se desafiar, sair da sua zona de conforto. Ir além dos seus limites, porque você sabe que há mais esperando por você lá fora. Não se trata de perfeição. Não se trata de atingir uma versão ideal e definitiva de si. É sobre o processo, a luta, a jornada, a busca incansável pelo progresso. Quando você é viciado em crescer, para de esperar oportunidades da vida. Você as cria. Você deixa de esperar melhorias. Você as melhora. Você para de deixar medo, dúvida e insegurança te controlarem. Você encara eles de frente, sabendo que a única saída é passando por isso. A motivação pode te fazer começar, mas é a disciplina que te mantém seguindo em frente. E a disciplina, quando repetida por tempo suficiente, se transforma em obsessão. Quando você aparece todos os dias, quando aperfeiçoa o que faz, quando investe em si mesmo, quando você continua se esforçando mesmo quando ninguém está olhando, você começa a desejar isso, você começa a precisar disso. Isso se torna parte de quem você é. Disciplina não é sobre se forçar a crescer. É sobre criar um sistema que torna o crescimento inevitável. Veja o que faz alguém ser viciado em crescimento perigoso. Eles não veem os obstáculos como retrocessos. Eles os veem como oportunidades. Quando o resto do mundo está reclamando de como as coisas estão difíceis, a pessoa obcecada por crescimento está perguntando: o que eu posso aprender com isso?
como transformar isso em combustível. É por isso que eles são perigosos. Porque não importa o que a vida jogue contra eles, eles encontram uma maneira de transformar isso em poder. No momento em que você acha que já conseguiu, no momento em que acha que já cresceu o suficiente, é o momento em que você para de crescer. Ser viciado em crescer é manter a ambição. Significa nunca se acomodar. Nunca se tornar acomodado. Nunca pensar que isso é bom o suficiente. Mas também significa permanecer humilde. Significa entender que, independente do que já conquistou, sempre há mais a aprender, mais a fazer, mais para se tornar. Quando você é obcecado por evoluir, você se torna alguém que não pode ser parado. Você não pode ser parado pelo fracasso porque sabe que isso faz parte do processo. O medo não pode te parar, porque você aprendeu a encará-lo. Você não pode ser parado por contratempos porque transformou a resiliência em um hábito. Você se torna alguém que se adapta, que supera, que prospera em qualquer situação. E isso é perigoso. Não de uma forma destrutiva, mas de uma forma poderosa, porque o mundo não sabe o que fazer com alguém que se recusa a parar de crescer. O bonito do crescimento é isso. Ela não só te deixa mais forte, ela te liberta. Quando você é viciado em crescimento, para de temer o fracasso porque sabe que ele é só um degrau. Você para de temer o desconhecido porque confia em si mesmo para se adaptar. Você para de temer o julgamento, pois está ocupado se tornando quem nasceu para ser. Crescer não se resume ao sucesso. É sobre liberdade. Liberdade para viver plenamente, para correr riscos, para criar uma vida além do que você imaginou. Se você quer se tornar perigoso, imparável, inabalável, intocável, faça do crescimento a sua obsessão. Esteja presente todos os dias. Abrace o desconforto. Use seus fracassos como força. E nunca, jamais pare. Porque a pessoa viciada em crescimento não está apenas buscando sucesso. Elas estão buscando o próprio potencial. Elas estão buscando a melhor versão de si mesmas. Isso faz de você alguém que o mundo não pode ignorar. Cresça de forma implacável, sem pedir desculpas. Perigosamente. A jornada é a recompensa, não o destino. A jornada é a recompensa, não o destino. Concentre-se todos os dias em estar alinhado e ser o mais intencional possível com suas ações, com sua perspectiva, com sua atitude, com o que você diz, com o que você consome, com a forma como você se movimenta, com tudo isso. E se você realmente focar um dia de cada vez em fazer isso da melhor forma possível, certo? Não tentando fazer tudo perfeito, mas realmente fazendo isso da melhor forma possível naquele dia, todos os resultados e conquistas que você quer ver na sua vida vão acontecer naturalmente, eu garanto. E vai chegar um momento na sua jornada em que você vai olhar para trás e não serão os resultados ou conquistas que realmente foram o prêmio. Vai ser a jornada. Vai ser a jornada e as experiências e as diferentes fases que você teve que atravessar, certo? A jornada é a recompensa, não o destino. Foque nos hábitos diários intencionais e alinhados, nos valores, perspectivas, mentalidades e desapegue-se emocionalmente dos resultados. Confie. Se você não sabe o que buscar na vida agora, busque a si mesmo. É muito fácil se perder e se esquecer de si ao ficar obcecado com o que você quer fazer, porque não existe escolha perfeita e nunca vai existir. Então, primeiro, apenas pense em quem você quer ser.
Porque quando você trabalha primeiro em construir sua felicidade pessoal, todos os outros objetivos da sua vida vão mudar e se alinhar com essa felicidade e realização pessoal. Eu falo coisas como construir sua felicidade, construir quem você quer ser e não encontrar, porque é um estado de criação do zero e isso vai exigir uma quantidade absurda de trabalho. Não é algo que simplesmente se perde e se encontra porque você manifestou isso se mantendo positivo. São horas intermináveis desenvolvendo seu respeito próprio, sua autoconfiança através do que você faz a cada dia e não apenas do que você diz para si mesmo que vai fazer. A autorreflexão não vai mudar sua vida sozinha. Estratégias de produtividade não vão mudar sua vida sozinhas. Malhar não vai mudar sua vida por si só. Mas quando você está em constante movimento de se criar, está colocando os tijolos para a fundação de um indivíduo que vai estar pronto para qualquer oportunidade que estiver esperando, mesmo que você ainda nem saiba qual é. Você nunca terá a vida totalmente resolvida, mas isso não justifica ser preguiçoso pela falta de garantias. É um chamado para aumentar sua responsabilidade como indivíduo, para controlar o máximo que puder governando a si mesmo antes de qualquer coisa. Isso você pode fazer. Isso você pode garantir absolutamente. Isso vai definir todos os outros aspectos da sua vida. Não, você não precisa sonhar mais alto, ter um quadro de visão ou meditar sobre seus objetivos todas as manhãs. O que você precisa é dominar o contrário. Entenda que todo mundo recebe os mesmos conselhos. Sonhe grande, mire nas estrelas, mas se isso funcionasse, veríamos pessoas bem-sucedidas em todo lugar. A diferença entre quem consegue e quem não consegue é que os vencedores entendem onde não querem estar. É por isso que você precisa de uma antivisão. Faça a si mesmo perguntas como estas: quem eu não quero ser? Que tipo de vida eu odiaria viver? Que tipo de trabalho eu não gostaria de fazer? Ao descobrir isso, você terá motivação para avançar rumo aos seus objetivos. Quando você combina a visão com o seu oposto, você se torna uma força tão imparável que o sucesso não tem outra escolha a não ser te encontrar. O momento em que você acredita que já chegou é o momento em que sua jornada termina. Cada sucesso que você alcança não é a linha de chegada. É um degrau. Cada lição que você aprende é a base para o que vem a seguir. Os maiores realizadores não são aqueles que sabem tudo, mas sim aqueles que permanecem curiosos, humildes e continuam perguntando: o que mais eu posso fazer? Porque o verdadeiro diferencial é aparecer de novo e de novo, pronto para aprender, se adaptar e ir além do que você achava possível. Não existe segredo. Mantenha a vontade de aprender e siga construindo. Ouvi você dizer que só teme não ser digno dos próprios sofrimentos. O que isso significa? É como você lida com seus sofrimentos. Sabe quando você está passando por algo realmente desafiador, como você se porta nessa situação? Você escolhe se tornar uma vítima de reclamações, miséria e tragédia, ou encontra um significado em como você se comporta no sofrimento? Então eu sei por que você entra no Instagram. Eu sei por que você faz isso, porque você simplesmente tem tempo. Você tem tempo. Porque você não quer usar esse tempo para melhorar a si mesmo. Então eu sei porque sou incompreendido. Sou incompreendido por pessoas que têm tempo de sobra para me interpretar mal, porque elas estão exatamente onde eu já estive. Existe a dura realidade das pessoas que te provocam, que vão atrás de você. Elas não têm nada melhor para fazer da vida delas. É a verdade, mas eu já fui assim também. Eu sei de onde tudo isso vem. Fico frustrado pelo fato de você não ter coragem. A coragem de tentar ser alguém melhor do que você é. E essa é a parte frustrante. Tudo se resume a perceber oportunidades ao sacrificar um pouco do curto prazo para investir no longo prazo. Sinceramente, nem considero isso sacrifício, pois é empolgante perceber sua capacidade ao se comprometer de verdade. Assumir novas responsabilidades é gratificante e nos coloca em direção a algo transformador, mesmo sem imaginar como será. É maravilhoso perceber quanta fé temos em nós mesmos. E por mais clichê que pareça, acredite em si mesmo para fazer as coisas difíceis hoje, e então você terá o resto da sua vida para viver uma vida nova. Nosso cérebro não consegue processar o fracasso. Ele não vai processar o fracasso. Porque se eu sentar ali e tiver que encarar a mim mesmo e dizer para mim mesmo, você é um fracasso, eu acho que isso é pior. Isso é quase pior que a morte.
é importante lembrar que você tem um histórico perfeito de superar seus dias mais difíceis. Se não conseguisse lidar com os desafios da vida, não estaria aqui. Isso não significa que desafios mais difíceis não vão aparecer novamente no futuro, mas você não pode controlar o que vai acontecer lá na frente. Você só pode confiar na sua capacidade de lidar com o que quer que a vida coloque no seu caminho.